Delegados de 8 países devem se sentar em 8 cadeiras em fila. De quantos modos isso pode ser feito se os delegados de Iraque e Estados Unidos não podem ficar juntos? Bom, então também vou resolver isso de duas maneiras. Ó. Primeiro modo, bom, então para visualizar, a gente tem aqui o diretor dos Estados Unidos, o diretor do Iraque e aí outros 6 diretores. Então vamos chamar de diretor 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí esses diretores têm que sentar em 8 cadeiras em filas, né? Então chamar de lugar 1, lugar 2, lugar 3 até o lugar 8. Bom, então para esse tipo de exercício, uma maneira mais fácil de fazer a gente tem que calcular quantas formas eles podem ficar separados, né? Então, para calcular formas que ele pode ficar separados, a gente faz essa continha. Ó. O total de maneiras que eles ficam separados é igual ao total menos todas as formas que eles ficam juntos. Então, como a gente viu em outros exercícios, calcular quantas formas eles estão juntos é relativamente tranquilo, é fácil, né? A gente considera aqui os dois um objeto só, uma pessoa só, permuta eles com os outros objetos, depois permuta dentro dessa pessoa só, né? Desse bloquinho só. Então, calcular juntos a gente já treinou bastante, então é fácil. Separado, às vezes tem que dividir em casos, tem que fazer outras maneiras, então às vezes dá um pouquinho mais de trabalho. Então, essa é uma boa maneira de fazer. A maneira que a gente aconselha fazer é pensar dessa maneira. Para calcular separado, você faz o total menos os juntos. Bom, então vamos lá. Separados vai ser o total. O total é como se não tivesse nenhuma restrição. Eu teria 8 pessoas e 8 lugares. Então daria um total de 8 fatorial, né? A permutação desses 8 objetos. Então 8 fatorial. Agora os juntos, lembrando da técnica aqui, a gente pega os diretores dos Estados Unidos e Iraque e considera como se fosse uma pessoa só, um bloquinho só, um objeto só, né? Então o que eram 8 pessoas, 8 elementos, agora tem 7 elementos, que é que é esse grandão aqui, Estados Unidos e Iraque, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora são 7. Então, para ver todas as maneiras que eles podem sentar juntos, nada mais é do que a permutação desses 7 objetos. Mas, como Estados Unidos e Iraque não necessariamente precisam estar nessa ordem, né, para sentar juntos, então a gente ainda pode permutar esses dois aqui, que dá 2 fatorial, certo? Bom, e aí para calcular o total de maneiras é só fazer essa continha, calcular 8 fatorial, calcular 7 fatorial vezes 2 fatorial, subtrair e tudo mais, né? Bom, eu vou mostrar aqui uma maneira alternativa, sem ser fazendo todas essas contas exatamente, eu vou fazer uma maneira um pouquinho diferente. Mas, se você quiser fazer a conta, 8 fatorial, 7 fatorial, 2 fatorial, né, do jeito convencional, não tem problema. Então aqui o truquezinho, olha só, é perceber que o 8 fatorial, o que é 8 fatorial? O 8 fatorial é igual a 8, equivalente a 8 vezes 7 fatorial. Por quê? 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Né? Aqui, 8 vezes 7 fatorial, no fundo, é a mesma coisa, né? É 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou seja, calcular 8 fatorial dá o mesmo resultado que isso aqui. Né? Então eu separei o 8 fatorial em 8 vezes 7 fatorial. E aqui na segunda parte continua a mesma coisa, 7 fatorial vezes 2 fatorial. Para que eu fiz essa separação? Perceba que eu tenho uma subtração de dois bloquinhos, né, dois termos, esse menos esse, e os dois agora têm 7 fatorial. Então, como os dois têm 7 fatorial, eu vou colocar o 7 fatorial em evidência, e aí vai sobrar 8 menos 2, né? 2 fatorial dá 2, então fica 8 menos 2. Ou seja, para calcular o total de formas que eles ficam separados, fica 7 fatorial vezes 6. E aí, fazendo essa conta, dá 5.040 vezes 6, que não é uma conta difícil, dá 30.240. Bom, a segunda maneira, muitos alunos me perguntam assim, poxa, professor, e se eu não tivesse tido essa sacada aí de calcular todos e tirar os juntos, será que não tem como fazer os casos onde eles estão separados? Bom, então vamos tentar fazer aqui, ó. Eu tenho aqui a mesma situação, né, os 8 diretores e os 8 lugares, e aí vamos pensar primeiro como que eu posso colocar os diretores dos Estados Unidos e Iraque, aí depois a gente pensa nos outros que são mais fáceis, né? Então, se eu quero que eles fiquem separados, vamos pensar o seguinte, de quantas maneiras eu posso colocar os Estados Unidos primeiro? Então, como não tem ninguém sentado lá, são 8 maneiras. Aí, e agora, de quantas formas eu posso colocar o Iraque? Então, normalmente, pensa-se assim, se eu colocar os Estados Unidos aqui, então eu não posso colocar o diretor do Iraque no mesmo lugar, também não posso colocar nos dois vizinhos. Então, seriam 5 lugares, certo, disponíveis. Então, dos 8 eu tiraria esses 3 daqui.
Mas, e se os Estados Unidos sentarem na ponta, por exemplo? Se os Estados Unidos sentarem aqui, o diretor dos Estados Unidos sentar aqui, aí sobram 6 lugares. Ou seja, ficou uma dúvida aqui, né? O que eu coloco no diretor do Iraque? São 5 ou são 6? Então aí não dá para saber, depende o que você colocou, onde você colocou o diretor dos Estados Unidos. Então, como não sei que número que eu coloco aqui, a gente tem que dividir em dois casos. Primeiro caso, onde os Estados Unidos está na ponta, e o segundo caso, onde os Estados Unidos está fora das pontas, certo? Que foi exatamente o que deu problema, porque quando os Estados Unidos não sentava na ponta, acontecia uma coisa, dava 5 lugares. E quando os Estados Unidos sentava na ponta, aí ficavam 6 lugares. Então, como o problema está bem aí, a gente divide nesses dois casos. Estados Unidos na ponta, Estados Unidos não na ponta, né? Bom, tanto faz aqui qual que é o primeiro, qual que é o segundo. Eu coloquei primeiro e segundo aqui, mas não tem uma ordem, tá? Bom, então vamos calcular os dois casos. Primeiro caso, onde os Estados Unidos está na ponta. Então, para os Estados Unidos, tem só dois lugares, já que eles vão ficar na ponta, ou é o L1 ou o L8. E aí o Iraque, dado que os Estados Unidos sentou em uma das pontas, tem 6 lugares para assentar, né? E aí ainda tem que colocar os outros diretores, né? Como são, a gente já colocou os dois diretores, Estados Unidos e Iraque, sobram 6 lugares para esses outros diretores sentar, né? Que nada mais é do que a permutação de 6. Então vai ficar 2 vezes 6, 12, vezes 6 fatorial, que dá 12 vezes 720, que dá 8.640. Então essas são todas as maneiras deles sentarem separados, sendo os Estados Unidos nas pontas. Agora o segundo caso é com os Estados Unidos fora das pontas. Então, como ele não está nas pontas, tem 6 lugares, 6 maneiras dele sentar. L2, L3, L4, L5, L6, L7. E aí, quando o diretor dos Estados Unidos não senta na ponta, o diretor do Iraque tem 5 possibilidades de sentar, que dá 30 possibilidades de eles sentarem nesse segundo caso, com os Estados Unidos fora das pontas. Mas a gente ainda tem que colocar os outros diretores, né? Onde já ocupou 2 lugares, sobram 6 lugares, então sobram 6 fatoriais, 6 fatorial possibilidades. E aí fica então 30 vezes 6 fatorial, que é 30 vezes 720, que dá 21.600. E aí o total de possibilidades é a soma desses dois números, né? Então, adicionando esses dois números dá 30.240, que é o mesmo resultado do outro modo, né? Bom, então não é tão mais trabalhoso do que o outro jeito. Então fica a seu critério aí o que você gostou mais, se faz mais qual faz mais sentido, tem as duas possibilidades para vocês.